Olá pessoal, tudo bom? Então, mais uma vez a gente vai conversar sobre algumas coisas que eu gostaria que os meus alunos soubessem. E a gente já vem conversando sobre como o aprendizado de uma língua, o aprendizado do inglês, ou mesmo se você está procurando alguma coisa na área de gerenciamento de tempo, ou se você está tentando alguma coisa na área de desenvolvimento pessoal. Essas coisas, na verdade, elas vêm e elas vão depender muito de algo que você vai aprender, de uma técnica que você vai aprender, mas ela vai depender muito de uma execução, ela vai depender muito de uma formação de um hábito, certo? Você olhar para o inglês e achar que você simplesmente lendo livros e nunca praticando você vai aprender é um tanto quanto ingênuo, né? E o que eu quero conversar com vocês hoje é um pouquinho sobre como formar esse hábito e que tipo de coisa dá para você fazer, tá? Então eu volta e meia tô formando hábitos diferentes, eu volta e meia tô buscando coisas diferentes, né? A cada estação na minha vida eu tô vivendo uma fase diferente e eu gosto dessa transitoriedade, dessas mudanças que acontecem comigo. Mas sempre que eu tento formar um hábito novo, uma das coisas que são fundamentais para que eu consiga começar a consolidar isso é a ideia de eu identificar coisas na minha vida e na minha rotina que são sólidas, né? Então, por exemplo, você hoje provavelmente está aqui porque você quer começar a estudar inglês. A gente já conversou em outros vídeos sobre a necessidade de que para você estudar o inglês não é só você chegar na aula, terminou a aula, esquece que o inglês existe e vem para a próxima aula, certo? O que é uma metodologia que na verdade pode até funcionar, mas ela precisaria de uma carga horária bastante extensa, incluído com alguma coisa que te forçasse a um estudo passivo bastante grande, que é o que normalmente acontece quando você vai morar fora, né? Você vai fazer algum tipo de aula e você vai estar morando fora, vai estar morando no país, isso vai acelerar e destravar bastante o teu aprendizado. Enfim, havendo dito isso, em geral você vai, vou começar a fazer aula. Uma vez que eu vou começar a fazer aula, eu vou também precisar começar a estudar. Mas quando a gente vai começar a estudar, a gente nem sabe quando que a gente vai estudar, a gente não sabe quando a gente vai começar a fazer dever, a gente não sabe se a gente vai fazer os deveres, e em geral a gente não planeja muito fazer os deveres de casa, a gente não planeja muito estar escutando a língua, a gente não planeja muito praticar, a gente olha e vê assim, quer saber de uma coisa, eu vou, sei lá, na hora dessa que eu tenho um tempo livre, eu vou praticar alguma coisa. Né? A gente não consegue montar uma agenda de práticas das coisas, né? Então, uma das coisas que é importante é a gente conseguir achar alguma coisa que a gente tenha sólida na nossa rotina e pendurar esse hábito novo, seja ele qual for, a essa coisa que é sólida, certo? Então, por exemplo, eu, por natureza, sempre fui uma pessoa muito, muito noturna, né? Então, para mim é muito fácil ficar acordado até as 3, 4, 5 horas da manhã e é muito difícil acordar às 6, às 7. Mas questão de uns 2, 3 anos atrás, eu decidi que eu queria mudar isso. E uma coisa que para mim é um valor e é uma coisa que eu não abro mão e é uma coisa que eu não falho é com as minhas aulas. Eu sei que se eu marcar uma aula às 6 horas da manhã, se eu marcar uma aula às 3 horas da tarde, seja que horário for, o dar aulas é algo que eu vou fazer consistentemente no horário e do jeito que eu tenho que fazer, certo? Então eu tenho uma coisa sólida na qual eu posso me apoiar para construir novos hábitos. Então, quando eu decidi começar a fazer uma mudança de hábitos na minha vida para ter o hábito de acordar mais cedo, eu comecei a marcar aulas de manhã cedo. Eu comecei a dar preferência por aulas que começassem às 7 horas da manhã. Eu comecei a conseguir alunos, eu dava desconto para alunos que queriam fazer aula comigo às 7 horas da manhã. Eu dava desconto para alunos que quisessem fazer aula comigo às 6 horas da manhã, porque era meu objetivo acordar mais cedo.
Então eu uso de uma coisa que é sólida, clara e firme em mim para que eu possa pendurar uma outra coisa, certo? Então eu usei da solidez que eu tenho com o meu compromisso de dar aulas para gerar um novo hábito de acordar mais cedo, e eu ainda estou perseguindo a ideia de ir dormir mais cedo, embora eu já tenha melhorado bastante em relação ao passado. Então agora, o que eu estou fazendo? Eu estou numa nova jornada, que é a jornada de começar a me exercitar mais. O que eu estou fazendo com essa jornada? Novamente, eu estou pendurando esses exercícios logo após um certo horário de aulas. Então todos os dias eu tenho aulas que terminam às 13 horas. Então eu já sei que ao final dessas aulas, às 13 horas, eu termino essas aulas e já vou me exercitar. Então eu almoço, dou as minhas aulas que terminam às 13 horas, essas aulas eu já termino elas praticamente pronto para sair me exercitar e já saio diretamente. Quando você estuda hábitos, uma das coisas que os autores mais falam é: quanto mais fácil for para você iniciar aquilo que você está querendo, quanto menos dificuldades, quanto menor for o custo de ativação do seu hábito novo, melhor vai ser. Então eu já sei o horário, eu já fico praticamente pronto para sair de casa assim que o horário está pronto, eu já sei aonde eu vou, já sei para o que eu vou fazer, como eu vou fazer, eu já tenho tudo planejado, eu já tenho o horário separado e eu posso simplesmente executar. Então, para você agora começar a tua jornada, seja ela com o inglês, com o gerenciamento de tempo, ou seja lá com o que for, uma pergunta que eu quero deixar para você aqui, quem sabe você possa comentar, é: qual é uma coisa que você tem como um hábito forte, no qual você pode pendurar o hábito de estudar inglês? Qual é uma coisa na qual você já tenha um hábito forte e consolidado, no qual você pode pendurar o hábito de estudar o seu tempo e analisar a sua agenda para você saber o que cabe você fazer ali? Qual é um hábito forte no qual você pode pendurar um tempo de estudo dentro do seu desenvolvimento pessoal? Uma das práticas de saúde mental que muitas pessoas falam é a prática de você manter um diário, de você escrever sobre aquilo que você faz no seu dia a dia. Tem algum hábito noturno que você já tenha e que você possa pendurar o hábito de escrever em cima dele? Novamente, os autores que falam sobre hábitos hoje em dia, eles falam muito sobre você precisar repetir uma coisa com uma certa frequência. Algumas pessoas falam sobre 66 dias, falam sobre 21 repetições. Tem algumas diferenças entre o que uma pessoa fala e a outra pessoa fala, mas a grande ideia é: o que é que você vai fazer frequentemente e consistentemente para que você alcance o seu objetivo? No caso, o inglês. Aonde é que você vai poder pendurar o seu hábito de estudos? Você vai fazer isso logo depois da aula? Você é uma pessoa que se compromete com a aula e você sabe que a aula você vai fazer, então quem sabe depois da aula você consegue estudar um pouquinho? Será que você vai ter energia mental para isso? Será que você vai conseguir continuar pensando em inglês depois de uma hora de aula? Deixa o seu comentário aqui embaixo, vamos começar esse diálogo para que a gente encontre um momento no seu dia em que você possa estabelecer as coisas que você quer e chegar aonde você está sonhando. A gente já falou isso algumas vezes, mas um dos logos da Envision, uma das ideias da Envision é Making Your Future Brighter, tornando o seu futuro mais brilhante. Como é que a gente pode te ajudar a formar hábitos que te levem a esse futuro mais brilhante? Tá bom? A gente continua a conversa no próximo vídeo. Até a próxima!